Nós vamos meditar na palavra do Senhor, aquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu tenho certeza que, como Deus falou no meu coração durante a semana, vai falar no teu. Eu queria pregar nessa noite sobre o verdadeiro Evangelho. E eu louvo a Deus, eu sempre digo, pelo Espírito Santo do Senhor, que o Espírito Santo ele vai confirmando. E mais uma vez a leitura do nosso irmão Fernando tem tudo a ver com o que eu vou pregar nessa noite. Eu vou pregar sobre o verdadeiro Evangelho. Evangelho significa boas novas. E a passagem inicial que o nosso irmão pregou falou sobre boas novas. O salmista falou sobre guardar e defender a verdade. E a verdade é o quê? Esse verdadeiro Evangelho que nós vamos ministrar nessa noite. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Timóteo 4. Tem 1 Timóteo, 2 Timóteo. Nós vamos ler a partir do versículo 2. Segunda Timóteo 4. A partir do versículo 2. Os irmãos acharam, amém? Isso. Esperar todos encontrarem. Olha só, quem não encontrou, tiver sem Bíblia, a palavra está passando ali no Data Show, tá? 2 Timóteo 4, a partir do versículo 2. Diz a palavra do Senhor: prega a palavra, dentro de tempo ou fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. E eu peço a Deus que nessa noite o Senhor ministre aos corações. Eu creio que essa palavra não é minha, essa palavra é Tua, eu sou apenas um instrumento em Tuas mãos. Eu creio que a Tua palavra é uma semente, o coração do Teu servo é um solo, que seja um solo bom para receber a Tua verdade, Pai. E em nome de Jesus, que cada um que está aqui nessa noite seja como aquele que edificou a sua vida sobre a rocha. É aquele que ouve a Tua palavra e guarda. É aquele, Pai, que é o ouvinte prudente da Tua palavra, Pai. Porque aquele que ouve a Tua palavra e não guarda é comparado àquele que edifica a sua casa sobre a areia e logo é levado, logo esquece, Senhor. Por isso nós colocamos diante de Ti esse momento que vai ser ministrada a Tua palavra, Pai. Queremos pregar e receber com toda reverência. É o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu falei, eu quero pregar nessa noite sobre o verdadeiro Evangelho. E para eu pregar sobre o verdadeiro Evangelho é porque existe o quê? Um falso. Né? E nós estamos vivendo hoje, eu posso dizer isso, e falo com tristeza, um momento muito difícil da igreja cristã, onde, quando você entra na internet, tem muitas pregações, tem muitos pastores, e quando você vai ouvindo algumas pregações, você fica triste, dá tristeza no coração. Como assim, pastor? Você ouve pregações e dá tristeza de ver ser pregado um evangelho como esse que nós lemos. O evangelho abandonando muito. Olha só, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É a palavra de Deus como ela é. Mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis.
O que a palavra está dizendo? As pessoas vão querer ouvir aquilo que agrada o coração, aquilo que gosta de ouvir e não aquilo que precisa ouvir. Quando eu estou ouvindo alguém ministrar, alguém pregar, eu quero ouvir o que Deus quer falar comigo, aquilo que eu preciso ouvir, e não aquilo que eu gosto de ouvir. Porque muitas vezes, sabe o que acontece? Eu aprendi uma coisa quando era pequeno com minha mãe: o que arde cura. Não sei se vocês já ouviram isso. Quando eu era pequeno tinha um negócio que doía, mas quando você machucava, quando minha mãe já vinha com aquele negócio, sabe o que era? Metiolate. Quando vinha com aquele negocinho, era tipo assim, né? Já vinha passar o metiolate, eu, misericórdia. E ela sempre que usava o metiolate, sabe o que ela dizia? Filho, o que arde cura. E muitas vezes a palavra de Deus é a mesma coisa. Muitas vezes não gostamos de ser confrontados. E a Bíblia diz que chegará o tempo. E eu creio que hoje nós estamos vivendo esse tempo, que as pessoas vão ter o desejo de ouvir coisas o quê? Agradáveis. Ajuntarão para si mestres é o quê? Pastores, segundo os seus próprios o quê? Desejos. Eu não vou ficar nessa igreja não, esse pastor, ele vem com umas palavras tão exortativas, ele vem com umas palavras tão duras. Como eu vou pregar o evangelho de Jesus, não trazendo da forma que ele levou, não levando as boas novas da forma que ele levou? E certa vez, Jesus, ele pregando a sua palavra, dando seus ensinamentos, de repente os discípulos, a Bíblia diz os discípulos, não era a multidão, porque a multidão não gosta nem de ouvir ensinamento. Os discípulos, a Bíblia diz que começaram a achar a pregação, acharam aquilo que era pregado tão duro, que começaram a ir embora. Muitos dos discípulos, seguidores de Jesus, começaram a ir embora. Por quê? Porque a palavra era dura. E o Senhor Jesus perguntou: cadê? Senhor, a palavra está muito dura. E eles começaram a ir embora. E vocês? Vocês não vão embora também, não? Aí Pedro disse assim: não vamos embora, porque só o Senhor tem a palavra de vida eterna, a palavra de salvação. Então a Bíblia diz aqui, no versículo que nós lemos, que as pessoas nos últimos dias, o quê? Elas procurarão ouvir coisas agradáveis, procurarão mestres que preguem segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão a o quê? A fábulas. As pessoas começam a não querer ouvir a verdade e começam a se voltar para ouvir o quê? Fábulas. Mas isso que está acontecendo. E eu vou falar sobre o evangelho verdadeiro. Mas para eu começar a falar sobre o evangelho verdadeiro, eu vou ministrar primeiramente sobre o falso evangelho que tem se espalhado pelas nossas igrejas. Pastor, é para criticar a igreja? Não. Eu não estou aqui para criticar a igreja, mas a Bíblia fala, eu como pastor, eu tenho que trazer o que não é certo. Nós temos que pregar sobre aquele evangelho que está sendo levado, que não é segundo a palavra de Deus. Então vamos falar primeiro sobre o falso, o que tem enganado a muitos. Primeira coisa que tem enganado a muito, que é um evangelho falso, é a teologia da prosperidade. E não tem nada, meu irmão, de errado no nome, mas tem nos ensinamentos da teologia da prosperidade. O que é isso, pastor? Teologia da prosperidade é o evangelho da ganância. É aquele evangelho que diz que o crente abençoado é aquele crente que fica rico. Então o pobre não é abençoado. Dentro da teologia da prosperidade, o pobre não é abençoado, só é abençoado o rico. Quando isso não é verdade, existem muitas pessoas que são ricas. Pode ser rico e abençoado? Claro que pode.
A pessoa pode ser rica e ser muito abençoada? Pode ser uma bênção. Mas nem todo rico, tem muito rico que não é abençoado. E tem muito pobre que é abençoado. A bênção não está condicionada à situação financeira da pessoa. Tem pobre dentro da palavra, não da teologia da prosperidade, tem pobre que são prósperos. E tem rico que não é próspero. Então nós temos que entender a palavra como ela é. Um exemplo, se alguém está passando necessidade da teologia da prosperidade, tem alguma coisa errada. E esse evangelho da ganância é fazer você cada vez dar mais, você tem que dar. Funciona mais ou menos como muita coisa que é ensinada lá fora. É colocado, se a pessoa não for dizimista, ela não vai para o céu. Meu irmão, não tem nada, o preço da nossa salvação foi pago na cruz do Calvário. Então nós não temos que pagar para ir para o céu. Muitos absurdos têm sido feitos em nome da fé. Então nós temos que tomar muito cuidado, e com isso você vai vendo muitos absurdos. Eu me lembro que como eu fui apresentado a essa teologia da prosperidade, eu nunca tinha ouvido falar. Eu me lembro que eu estava estudando em Belo Horizonte, fazendo minha faculdade de teologia em Belo Horizonte, e uma vez chegaram para mim e disseram assim, olha, vai ter um grande evento lá no Mineirão. Aí eu disse assim, é de uma igreja. Aí eu disse, vamos. E eu me lembro que foi eu e várias pessoas que estudavam na faculdade de teologia comigo, fomos um grupo. Quando chegou lá, eu não me lembro o valor. Eu me lembro que a igreja que estava lá, que pregava a teologia da prosperidade, pegou uma pessoa que supostamente estava endemoniada. E aquele pastor, a pessoa chamou a pessoa lá, a pessoa supostamente endemoniada. E o pastor disse assim, vamos dar uma oferta, eu não me lembro do valor, porque faz muitos anos, vamos trazer para hoje. Mas seria hoje, no mínimo, R$50, vamos dizer. Ele chegou assim para aquela Mineirão lotado e disse assim, irmão, vamos levantar uma oferta de R$50. E algumas pessoas estavam até tirando R$50. E aquele pastor chegou para aquele suposto endemoniado e disse assim, demônio, quem não der R$50 é de quem? Aí o demônio lá, é meu. Gente, foi gente pegando carteira de qualquer jeito. Metendo a mão na carteira e tirando. Eu olhei para os meus colegas que faziam teologia comigo, eu disse assim, fiz assim, olhei para todos eles. Eu acho que só eu e meus colegas, e quem não tinha, que não tirou 50. E quem não tinha R$50, o desespero que você via na cara da pessoa. As pessoas ficavam desesperadas. Eu via a pessoa ali contando a carteira, não encontrava. Eu olhei aquilo lá, eu disse assim, gente, Deus não age dessa forma. Eu não encontro isso na palavra de Deus, nas boas novas, no verdadeiro evangelho. Eu não encontro isso. Eu já contei uma vez com os irmãos também, eu fui com um pastor, também numa igreja que tinha teologia da prosperidade, e de repente o pastor chegou e falou assim, quem tem fé, fica de pé. E eu e esse pastor que estava comigo, nós nos colocamos de pé, junto com a igreja toda. Ele diz assim, então prova a sua fé. Se você tem fé, tira tudo que você tem na carteira e traz aqui na frente. Aí o pastor que estava comigo caiu sentado. Eu disse assim, acabou sua fé, filho? Ele disse, eu não vou dar tudo que tem na minha carteira, não. Eu disse, nem eu. Eu vou ofertar o que Deus está propondo no meu coração. E o que Deus está propondo no meu coração, eu vou levar lá na frente. Ele disse assim, aí ele levantou também. Aí eu levei minha oferta, que é aquilo que eu tinha proposto no coração, independente daí, levei minha oferta. E quando eu estou voltando para o meu lugar, não era meu, tá, gente? Eu só vi quando aquele pastor lá na frente disse assim, quem teve coragem de trazer aqui na frente essa moeda? Deus não quer esmola, não. Quando eu olhei assim, eu cheguei para aquele meu amigo e disse assim, olha, já vamos sair, a gente está na direção da porta. Eu não aguento mais ficar aqui um minuto. Meu irmão, isso é evangelho? Não é evangelho. Isso não é evangelho.
Se alguém chegar e falar que você tem que ser dizimista para você ir para o céu, dizimista porque nós amamos a obra do Senhor, a casa do Senhor, por isso que nós dizimamos. Porque nós sabemos que nós temos que manter a casa do Senhor para que vidas sejam abençoadas e sejam salvas. Mas não existe o evangelho condicionado. Se você der o dízimo, você vai para o céu. Se você não der o dízimo, se nós fizermos isso, nós estamos rejeitando o sacrifício de Jesus na cruz. Então, e dentro da teologia da prosperidade também, diz que aquele que recebe o Senhor Jesus, para de sofrer. Gente, nós somos mais do que vencedores, eu creio. Nós somos um povo vitorioso, nós temos um Deus que luta por nós, isso eu tenho certeza, mas isso não quer dizer que nós não vamos passar por aflição. No versículo que nós vemos diz: tu porém, você sofre em tudo, sofre as aflições. Crente sofre aflição sim. No mundo passareis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Meu irmão, está sendo pregado um evangelho falso, que quando você entra para a igreja, você vai parar de sofrer, você vai parar de passar luta. Nós passamos luta como qualquer pessoa, só que nós não passamos pelo vale sozinho, nós não passamos pelo deserto sozinho. Deus está conosco em todos os momentos. Então não aceita esse negócio assim, olha, vem para Jesus que a partir de agora tudo vai ser mil maravilhas. É maravilhoso seguir a Jesus, amém? Para todos nós. Quantos livramentos, quantas bênçãos, quantos testemunhos de vitória nós temos. Mas nós só podemos contar a vitória quando passamos por luta. Quem vai falar que eu tive vitória do Senhor se não passar por luta, meu irmão? Como você vai dizer que é vencedor se você não passar por luta? É vencedor simplesmente por ser vencedor, não passa nada. Alice no País das Maravilhas, não existe isso, meu irmão. Então, primeiro o evangelho falso que nós vemos nas igrejas é a teologia da prosperidade. Segunda coisa que nós encontramos, evangelho que tem sido pregado e falsamente, evangelho da facilidade. Preste atenção no que diz a palavra, Mateus 7:13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, é apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram. O que eu quero falar é o seguinte, sabe quem falou isso? Foi o Senhor Jesus. Ele disse que para nós chegarmos no céu, a porta é estreita. Você passa com facilidade ou com dificuldade? Com dificuldade. É por esforço. A Bíblia diz que a salvação é tomada por esforço. E muitas vezes, sabe o que acontece? Muitos estão trazendo, senão vou começar a perder membro. Se eu levar, teve o pastor Hernan Dias, vários irmãos devem conhecer, da igreja presbiteriana lá de São Paulo, que ele disse que foi pregar numa igreja lá nos Estados Unidos, e quando ele foi pregar sobre uma igreja, numa igreja grande, muito grande nos Estados Unidos, o pastor chegou para ele e disse assim: por favor, vou te pedir uma coisa, meu pastor. Ele disse: pode falar. Não pregue sobre pecado, porque as pessoas aqui já estão com o coração muito machucado, e se você começar a pregar sobre pecado, as pessoas não vão gostar. Ele disse assim: então arruma outro pregador, porque eu não vou pregar sobre, se eu for pregar, vou pregar sobre pecado sim, porque Deus me chamou para pregar sobre salvação, contra o pecado, e se eu não posso pregar contra o pecado, não posso pregar a palavra. E aí o evangelho da facilidade, muitos pastores estão querendo alargar a porta do céu. Meu irmão, a porta do céu sempre vai ser estreita, não há espaço para você passar vivendo com uma vida de pecado pela porta que conduz à vida, que conduz ao céu. Não tem como. Hoje estão falando, sabe o que acontece? Muitos dizem, a Bíblia diz, vem como estás. Vou te dizer uma coisa, isso não tem na Bíblia. Às vezes a gente ouve tanto, eu já vi até pastores falando, lá na Bíblia diz, vem como estás. Não tem na Bíblia. Mas é uma verdade. Vem como estás. E eu canso de falar, às vezes a pessoa diz, mas eu vivo dentro disso, minha vida está nisso. Eu disse, vem como estás, que Jesus te aceita, o Senhor te convida.
Mas nós estamos vivendo um evangelho que diz: vem como estás, permaneça como estás. Quando o evangelho é: vem como estás, mas deixa eu te transformar, porque aqui tem que ser diferente, aqui tem que viver dentro da minha palavra, dentro do meu evangelho. Esse dia eu vi um pastor dizendo: temos que atualizar a Bíblia. Sabe por quê? Porque dentro das nossas igrejas estão chegando os homossexuais, e nós, muitos pastores, estão dizendo que isso leva ao inferno. Leva ao inferno sim, meu irmão. O pecado leva ao inferno. Não tem que ser atualizada a Bíblia não pode ser mudada. Cada vez mais raro pregações, você ouvir pregações sobre céu, sobre inferno, sobre pecado. A palavra tem que ser pregada, meu irmão. Doa quem doer. Como dizia minha mãe: o que arde cura, meu irmão. Eu gosto quando eu estou sentado, alguém está pregando e eu sou confrontado pela palavra. Eu ouço aquilo que modifica o meu coração. Ah, pastor, tem vezes que preciso. Muitas vezes eu tenho que ser chacoalhado pelo Senhor. Eu tenho que ser impactado pelo Senhor. E o Senhor diz: volta do jeito que eu quero que você caminhe. E esse evangelho está se espalhando. Ah, o jovem gosta de boate, então vamos botar a igreja igual boate. Vamos fazer tudo do jeito que o jovem gosta, meu irmão. Ah, o jovem gosta desse jeito. Não pode contrariar o jovem. Esse dia me falaram de uma igreja, um jovem da própria igreja disse: lá cada um faz o que quer, age como quer, e o pastor não faz nada. Eu disse assim: é assim que vai levando. Não pode perder o jovem, não pode magoar o jovem, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E o pastor vai pregando só o que o jovem quer ouvir. Sabe o que acontece? E depois o Senhor vai cobrar e diz assim: você não pregou o que eu mandei você pregar, mas você pregou aquilo que o povo queria ouvir. A igreja não tem que parecer um mundo. A igreja tem que impactar o mundo. O mundo não pode fazer a diferença aqui. Nós temos que fazer a diferença lá fora. É isso. Deus quer que você faça a diferença. O evangelho falso, muitas vezes é o evangelho novo. Gálatas 1:6. Gálatas 1:6 diz: estou admirado de que tão depressa, preste atenção nesse versículo, estejais abandonando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, esse seja maldito, esse seja anátema. Meu irmão, eu estou vendo muita gente nesse tempo dizendo assim: ó, Deus está me dando uma revelação que não deu para ninguém. Meu irmão, não existe isso. A palavra é essa. Nós vamos falar sobre o evangelho mesmo. Ah, não, Deus está me dando uma visão. Olha, deleta, apaga tudo que você aprendeu até aqui. E a partir de agora, nós vamos comer. Você comece a aprender coisas novas, uma visão nova. Isso, gente. O Espírito Santo vai falar num coração só. Deus pode fazer um avivamento, Deus pode trazer algo novo, pode, como Ele traz. Mas quando Ele traz nos corações dos pastores, dos líderes. Mas não pode mudar a palavra. Sabe o que o apóstolo fala? O apóstolo Paulo: mesmo se vier um anjo e vos pregar, se beber um anjo agora e vos pregar um evangelho diferente desse aqui, sabe o que a Bíblia diz? Ele é maldito, meu irmão. Eu não posso chegar aqui e pregar o meu evangelho, eu tenho que pregar aqui o evangelho da verdade, meu irmão. E muitos sabem o que acontece? Vão querendo, olha, e a Bíblia diz, vão confundindo as pessoas.
Por isso que chega muitas pessoas e fala, muitas vezes, pastor, o senhor pregou isso, mas uma pessoa lá na internet pregou totalmente diferente. Pessoas querendo perturbar a palavra de Deus. É isso que o apóstolo está falando. Um dia eu estava vendo um pastor, eu disse assim, eu não acredito que esse pastor está pregando isso, gente. Ele conseguiu perverter a palavra todinha. Aí eu comecei a ver quantas curtidas ele tem. Mais de 10.000 curtidas. Sabe por quê? Se nós não estudamos a palavra dentro de casa, se nós não conferimos a palavra, qualquer coisa que nós ouvimos, nós aceitamos, e não pode ser assim. Por isso que aquele que está na casa do Senhor tem que ser um estudante também da palavra de Deus. E as pessoas saem pregando heresias. Outra coisa muito perigosa que nós temos visto, o evangelho das pessoas que não congregam mais. Isso. Olha o que diz a palavra em Hebreus 10, 25. Desagrejados, né? Hebreus 10, 25. Não abandonando a vossa congregação, como é costume de alguns. Como tem crescido isso? Pessoas parando, deixando de congregar. E tem se levantado um movimento contra isso. Existe um movimento para que pessoas deixem de congregar e vivam o cristianismo aonde? Dentro de casa. Se a palavra de Deus, o escritor de Hebreus falou, não deixe de congregar como é costume de alguns. E aqui você pode reparar, quem entra nesse grupo de desagrejados, quase sempre, você vê os comentários malhando e falando mal da igreja de Cristo, meu irmão. Falando mal dos pastores, falando mal da igreja. Então não aceite quando você vê isso na palavra, meu irmão. Coisa maravilhosa é dizer como salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Meu irmão, isso daqui Deus ama quando vê o povo dele reunido. Deus ama quando vê o povo dele em comunhão. Deus ama como vê esse relacionamento em Deus. Deus ama quando nós nos juntamos para louvar e adorar o nome dele. E o que o diabo quer é que você se afaste da igreja, é que você fique em casa e diga, eu sou cristão, eu leio a Bíblia, eu oro, eu faço tudo certinho, eu não preciso da igreja. Não deixe o inimigo jogar isso no teu coração, porque nós nos alegramos de estarmos aqui, como é bom estarmos na casa do Senhor. Mas agora eu queria falar sobre o verdadeiro evangelho. Falei sobre o falso evangelho, aquele que tem enganado a muito, que tem desviado muitos da verdade. E a Bíblia chama esses como falsos profetas. A Bíblia chama, acautelai-vos, porque nos últimos dias se levantarão falsos profetas. E a Bíblia chama esses falsos profetas, sabe de quê? De devoradores, meu irmão. Não pense que falso profeta vai ser de alguma religião que vai se levantar falso profeta. O falso profeta que a Bíblia fala é dentro da igreja cristã, meu irmão. Aquele que está dizendo, pregando a Bíblia do jeito que ele quer e de vez aproximar as pessoas da verdade. É aquele que afasta a pessoa da verdade. O verdadeiro evangelho é o evangelho de boas novas. Como foi falado pelo irmão Fernando no início. Meu irmão, aqui Jesus trouxe as boas novas. Boas novas são as boas notícias que o Senhor trouxe para as nossas vidas. Como é bom poder falar desse evangelho para as pessoas. Tem poder nesse evangelho. Olha, o verdadeiro evangelho, o evangelho é poder, meu irmão. Quando você fala dele, pelo Espírito Santo, vidas se convertem, coisas acontecem, vidas são transformadas. O evangelho transforma. Não tem como eu chegar na casa do Senhor, começar a frequentar a casa do Senhor e começar a viver o verdadeiro evangelho e não ser transformado. As pessoas olharem para mim e não verem que Deus modificou a minha vida. Quando eu olho para cada um dos irmãos, eu me lembro quando cada um aqui, né? Alguns já eram de outras igrejas, mas aqueles que se converteram, e eu vejo a transformação que Deus fez em cada vida. Sabe o que é isso? É o verdadeiro evangelho. Ele transforma, ele exige transformação. Não tem como eu chegar
para o verdadeiro evangelho não for transformado. Não tem como entrar um infiel, começar a seguir o evangelho e se não se tornar fiel. Não tem como um caloteiro entrar e começar a viver o verdadeiro evangelho e não se tornar um homem honesto. Ah, pastor, mas tem gente que... Tem jeito, o evangelho transforma, mas é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é simples, meu irmão. Às vezes você vê uma pessoa que tem pouco estudo, mas quando vai pregar o verdadeiro evangelho, Deus dá sabedoria ao simples, e a pessoa fala o evangelho como ele é. Sabe por que não inventa? É o que o Espírito Santo está colocando no coração. E o homem, às vezes, cheio de soberba no coração, quer inventar, quer incluir coisa. E a Bíblia diz, se alguém tentar incluir alguma coisa nesse evangelho, é maldito, meu irmão. O evangelho é o suficiente. Ele não precisa de mais nada. Como você sabe, às vezes, que uma religião não é de Deus. É quando tenta incluir alguma coisa à Bíblia. Às vezes um livro. Nós não precisamos de mais um livro. A Bíblia e mais um livro. Eu preciso só da Bíblia, só da palavra. Eu não preciso de mais revelações, eu preciso só da palavra, meu irmão. Isso daqui é a Bíblia, a palavra de Deus é o suficiente para as nossas vidas, é o suficiente para nós. Nós não precisamos da Bíblia e mais um livrinho. Ah, olha, minha fé está nessa Bíblia e nesse livro. E muitas vezes isso é feito dentro da igreja, às vezes evangélica. Teve uma igreja lá nos Estados Unidos, olha, a igreja estava crescendo, estava sendo conhecida. E era um absurdo, porque o pastor escreveu um livro e pendurou na parede. E parecia que aquele livro tinha mais poder do que o evangelho. Que as pessoas chegavam, botavam no livro e caía para trás. Eu disse, que é isso? Fazia fila. Cada um que botava no livro, a mão no livro do pastor, caía para trás pelo poder. Põe na Bíblia, porque na Bíblia não cai, só cai com o livro. Não, a Bíblia é suficiente, meu irmão. O que eu preciso, o que você precisa é da palavra. Esse é o nosso alimento. Esse que nos faz crescer. Esse que nos fortalece. É igual aí fora. Nossa mãe, quando nós somos pequenos, fala o quê? Não come besteira, não é? Besteira faz mal. O que não é Bíblia é besteira, faz mal. Se você vier pregar alguma coisa que não está na Bíblia, é besteira, faz mal. Mas se você come aquilo que sua mãe diz, ó, isso faz bem, come disso. Você vai ficar bem, você vai ficar com saúde, você vai ficar fortalecido. O verdadeiro evangelho é salvação. Nós somos salvos pelas boas novas. Ele traz salvação para as nossas vidas. Não adianta que com outras coisas... Hoje nós vemos aí as pessoas pregando tanta coisa, a igreja, a motivação é de tanta coisa, num falso evangelho, a motivação para as pessoas irem na igreja, não é a salvação, não é o próprio Senhor Jesus, mas é aquilo que Jesus pode oferecer. Olha, coloca lá, ó, campanha das vitórias. Nós podemos fazer, vitória vem do Senhor, meu irmão. Podemos vir para cá do Senhor só por causa de vitória, mas quando nós estamos aqui verdadeiramente é por causa de Jesus. Ele é o motivo principal de nós estarmos nesse lugar. Esse é o verdadeiro evangelho é da graça. Sabe o que é graça, meu irmão? É porque nós estamos aqui, nós somos salvos, mas nós não merecemos. Meu irmão, eu não mereço a salvação. Ah, pastor, mas eu sou bonzinho. Olha, nunca matei, nunca roubei. Você não merece a salvação, meu irmão. Nenhum de nós que estamos aqui, nós não merecemos a salvação. A teologia da prosperidade chega para as pessoas e fala assim, você vai receber um carro novo porque você merece. Nós não merecemos nada de Deus, mas Deus, por a sua graça, Ele vai lá e nos abençoa. Ele, por sua graça, Ele vai lá e morre na cruz no nosso lugar. Esse é o verdadeiro evangelho, meu irmão. O verdadeiro evangelho dá a direção certa para o céu. Só existe um caminho, meu irmão. Não existe outro caminho. Como eu sempre digo, tem gente que fala assim, eu tenho minha verdade, você tem a sua, eu tenho o meu caminho. Você tem a sua verdade, eu tenho a verdade. Porque a verdade é Jesus.
Esse evangelho verdadeiro diz que só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida, que é em Jesus, meu irmão. E Deus te dá, através desse evangelho, a direção para o céu. Ó, o céu fica ali. Mas para você andar no céu, o caminho é reto. Não adianta que você não pode cortar caminho. Não adianta você querer, olha, eu vou fazer, dar o meu jeito. Lá na frente eu entro. Não, meu irmão, você tem que prosseguir nesse caminho. A direção é essa. Você pode se desviar do caminho a hora que você quiser. Ninguém vai te perturbar. A palavra vai te alertar, mas ninguém vai te perturbar. Ninguém vai chegar assim e dizer assim, ó, se você cair para o lado, eu vou ficar de cara feia para você. Se você se desviar desse caminho, olha, eu não vou mais ficar seu amigo. Não. Deus dá a direção para cada um aqui. Não pense que ninguém está enganado aqui. Todo mundo que está aqui sabe a direção. Você segue ou não. Esse é o verdadeiro evangelho. Não tem outro, meu irmão. E que essa palavra possa ficar gravado no teu coração. E que Deus possa abençoar a cada um. Em nome de Jesus, vamos nos colocar de pé. Nós estaremos orando nesse momento. Nós amamos a palavra de Deus. Nós amamos esse evangelho. E se um dia esse pastor que está aqui pregar um outro evangelho, esse pastor eu seria maldito. Se me desse uma doida na cabeça aqui, eu pregar um outro evangelho, saia daqui e procura uma igreja certa. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos pela tua palavra, Pai. E pedimos, ó Pai, que em momento nenhum a nossa mente venha a ser confundida, Pai, pelo inimigo, Senhor. Muitas vezes temos acesso a pregações na internet, Senhor. Muitas vezes ouvimos tanta coisa, lemos tantas coisas, Senhor. Dá discernimento pelo Teu Espírito Santo daquilo que é certo e daquilo que é errado, aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso, Senhor. Porque nós queremos viver, nós queremos andar, Senhor, no verdadeiro Evangelho Teu, Senhor. E em nome de Jesus, eu peço que esse Evangelho crie vida em cada coração, Senhor. Oh, Pai, a Tua palavra, essa palavra de boas novas, ela vem para edificar, mas também ela vem para exortar, Senhor. É uma palavra, Deus, que não vem nunca para envergonhar, Senhor, mas vem para transformar, para restaurar, Senhor. E eu peço nesse dia de Santa Ceia, Pai, se tem alguém aqui que precisa ser transformado por esse Evangelho, Senhor. Muitas vezes já estão na tua casa, mas precisa de uma mudança, Senhor. Que o Senhor possa fazer nessa noite, Senhor. Que cada um aqui esteja com o coração totalmente aberto e possa dizer para ti, Senhor, venha fazer o que o Senhor quiser no meu coração, Senhor. Faça o que o Senhor quiser, porque o Senhor é dono. Oh, Senhor, meu coração é de propriedade tua, oh Deus. E que o Senhor possa verdadeiramente fazer uma grande obra em mim. É isso que nós pedimos e te agradecemos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor.